O livro que você estava escrevendo, quando que ele aparece? Parece que nunca. Por quê? Porque eu não quero apenas escrever. Não quero apenas agradar o leitor. O que eu quero é uma nova forma, um novo jeito de fixar as minhas ideias, fortes e limpas como diamantes. Escrever virou uma obsessão. Não escrevo por fama, nem por dinheiro. Sou rico, mas sou fraco. Fraco diante dessa ordem invisível que me comanda. Rasgo páginas, queimo palavras e, quando termino um livro, já nasce outro dentro de mim. Mesmo assim, não encontro paz. Porque, no fundo, sei que sou contraditório. Quero escrever algo puro, mas como posso? O livro que sonho é minha tortura. Sempre distante, sempre possível. E me pergunto, quem nunca quis escrever sua obra definitiva? Algo que fosse mais do que um livro. Uma verdade viva. E eu vou dizer o quê? Talvez, se você mudasse um pouco os seus hábitos, assim encontraria calma para escrever, de verdade. Por que não se casa? Não. Apenas traria uma inimiga para casa. Mesmo se ela fosse doce e simples, com o tempo ela ficaria com ciúme de tudo isso. Escrever, ler, essas coisas tomam a gente por inteiro. E as mulheres não gostam de ficar em segundo plano. Talvez tenham razão. Além disso, tenho medo das mulheres. Vou te contar, agora, no momento certo, minha última história de amor. Eu acho que resume bem o que te falei. A respeito do livro? Sim, deixa eu te pedir um café. Hoje, tu jantas comigo. Tudo bem, jantarei. Minha mãe vai ficar muito contente. Agora escute, que a história é bem pequena. Em um dia, eu fui ao parque com meu amigo Josino para combinarmos a escrita de um drama. Eu me recordo bem, sentamos no banco e, enquanto eu preparava meu cachimbo, ele começou a falar de seu plano. Eu, a princípio, ouvia com atenção, mas não parava de olhar para duas moças em uma toalha de piquenique, começando baixinho à minha frente. Eu me voltei aos olhos da que vestia um belo vestido e um chapéu. Sua beleza era singular e comovente. Todos seus traços eram lindos, mas, de tudo, o que mais me impressionou foram seus olhos castanhos, onde eu senti uma grande alma capaz de todas as lutas e de todos os sacrifícios. Num instante, seus olhos fixaram os meus e eu não consigo explicar a sensação deliciosa que senti. Todas as minhas mágoas se purificaram. Os olhos da moça me diziam, no seu brilho mais discreto e sagrado: Eu posso te fazer feliz. Sou uma pessoa tranquila e verdadeira. Gosto de arte, de silêncio e de carinho. Tenho amor de sobra para dar e construir. Aqueles olhos não desviaram dos meus. Imagina isso com a beleza das últimas horas de sol e o perfume das flores. Quando saímos do parque, as moças ficaram por lá. E durante a noite, fiquei pensando várias vezes naqueles olhos castanhos. Por que aquele olhar ficava voltando na minha cabeça? Percebi, com certeza, que tinha encontrado minha felicidade. E a arte? Ah, que se dane! Arte pra quê? Arte pra quem? Não valia a pena deixar meu coração de lado só para viver como um artista livre e desapegado. Foi isso que pensei. E acabei ficando sentimental, como um adolescente de 15 anos de idade, apaixonado. Você acredita que eu ia àquele parque todos os dias? Caminhava por inteiro e nunca encontrava. Mesmo assim, eu não desistia. A esperança de ver aqueles olhos castanhos me guiava. Para mim, ela já era minha noiva. Eu procurava pensando que só de vê-la meus dias se tornariam mais felizes, mais tranquilos. Mas não bastava apenas vê-la. Eu queria que ela me visse também, que me notasse. Queria falar com ela, ouvir a sua voz, dizer que eu a amava. E tudo isso me parecia tão fácil. Só
precisava encontrá-la. Exatamente no dia em que entrei no parque mais desanimado e certo de que eu não iria achá-la, então a vi. No mesmo banco, com a doce amiga. Nunca senti o coração bater tão forte. Ela se voltava a mim e me via chegando. Eu não posso te dar ideia da minha felicidade. Eu nem sabia onde pisava. Quando um acaso me favoreceu. Um livro que estava no colo da amiga escorregou e caiu a poucos passos de mim, abrindo-se no chão, as páginas voando por todo lado. Imediatamente eu peguei o livro, juntei as páginas, fechei com cuidado e entreguei à amiga, que se levantou rapidamente e veio ao meu encontro, agradecendo muito, enquanto a outra ficou sentada. Eu a cumprimentei timidamente, mas ela não respondeu. Corei, sem saber o que fazer. A amiga então disse no meu ouvido: Ela é cega.